Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Supermalva, vamos aí para mais uma videoaula, mas antes de mais nada, vamos para o nosso ritual padrão. Se inscreve no canal, dá aquele like positivo, não custa nada e ajuda bastante nosso canal a crescer e desenvolver, bem como nossos queridos colegas aí concurseiros conseguirem localizar as videoaulas com maior facilidade para auxiliar nos seus estudos também. Não custa nada e ajuda bastante. Então se inscreve no canal, dá aquele like positivo e vem contigo. Pessoal, nós estamos aqui na nossa segunda aula aí sobre o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil, que eu particularmente chamo carinhosamente de RCNEI, né? Que é o RCNEI, né? Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil. Pega as iniciais aí, fica RCNEI, né? Então eu chamo de RCNEI. Então, vamos aí para o nosso RCNEI parte 2, né? Gente, lembrando que o referencial curricular, ele é dividido em 3 volumes, né? E o primeiro volume aqui, ele trata da introdução, né? Onde a gente está. Então, vamos aí para a parte 2, aí para a segunda aula. Algumas considerações sobre creches e pré-escolas. O atendimento institucional a criança pequena no Brasil e no mundo apresenta ao longo da sua história concepções bastante divergentes sobre a sua finalidade social. Grande parte dessas instituições nasceram com o objetivo de atender exclusivamente as crianças de baixa renda. O uso de creches e programas pré-escolares como estratégia para combater pobreza e resolver problemas ligados à sobrevivência das crianças foi durante muitos anos justificativa para a existência de atendimentos de baixo custo, com aplicações orçamentárias insuficientes, escassez de recursos materiais, precariedade de instalações, formação insuficiente de seus profissionais e alta proporção de crianças por adultos. Constituir-se em um equipamento... Gente, deixa eu explicar esse pedaço aqui, depois eu continuo. Vamos lá. Então aqui fala, pessoal, que ao longo da história, né, o atendimento à criança pequena no Brasil e no mundo apresenta concepções aí bastante divergentes, ou seja, cada momento histórico aí a criança, eu falei isso no finalzinho da primeira aula, a criança era vista de uma forma diferente, tá? Uma hora ela era vista como um projeto de adulto, outra hora ela era vista como um adultinho pequenininho, outra hora ela era vista aí como uma criança realmente infantilizada, uma coisa assim que, né, a criança estava ali, né, não era nada no mundo. E isso foi mudando aí de acordo com os períodos históricos, tá? De como a sociedade via a criança. E grande parte das instituições de educação infantil, elas tinham o objetivo de atender exclusivamente aí os filhos de pobre, porque o filho de rico ele tinha tanta coisa em casa lá que já estava bem entretido. E era mais para atender o filho do pobre. Como o negócio era voltado para atender o filho do pobre, gente, claro, né, as políticas públicas viravam as costas, então tinha aquela escassez deixa eu pegar aqui a palavra certinho, pessoal, que fica bem legal, escassez de recursos materiais, péssima formação dos professores, tanto que o professor de educação infantil que trabalha principalmente com a creche, ele é tido ali como tio, né, como se ele não prestasse para nada, ele não tivesse uma formação. Então assim, tem escassez de várias formas aí, ou seja, sempre foi visto aí como uma coisa desnecessária, tipo assim, eu não vou gastar meu dinheiro com isso aqui porque isso aqui não tem significado. Agora vamos continuar aqui. Constituir-se em um equipamento só para pobres, principalmente no caso das instituições de educação infantil, financiadas ou mantidas pelo poder público, ou seja, as públicas, né, era mais ainda, né, significou, em muitas situações, atuar de forma compensatória para sanar as supostas faltas e carências das crianças e de suas famílias. Ou seja, gente, uma coisa que acontece até hoje, que os pais mandam a filha para a escola para comer. A gente sabe aí, quem trabalha com periferia, como eu, trabalhei quase 20 anos já com periferia nas escolas públicas, a gente sabe que realmente a necessidade das famílias são muito grande, mas você vê que até hoje, até no ensino fundamental, a maior preocupação dos pais é a criança ir para a escola para comer, ir para a escola para ter um lugar para ficar. Então a última coisa que eles se preocupam realmente é com a formação da criança. Mesmo até nessa pandemia, agora que está esse famoso volta, não volta aí na educação, e, consulta os pais, a resposta é uma só. Eu acho que tem que voltar às aulas porque a gente tem que trabalhar e não tem onde deixar. Sabe? Então a preocupação deles é um depósito de criança, ter onde deixar a criança. Ele não está preocupado se o filho vai aprender, o que o filho vai conseguir aprender nesse final de ano. Não, a preocupação é ter um lugar para deixar a criança e um lugar para a criança também poder comer. Então isso, no caso aqui, o governo sempre teve essa coisa, né? Tipo assim, vamos criar creche para compensar a falta de comida que eles têm em casa, a falta de estrutura, como se fosse uma muleta, sabe? A tônica do trabalho institucional, ela foi pautada por uma visão que estigmatizava a população de baixa renda. Nessa perspectiva, o atendimento era entendido como um favor oferecido para poucos, selecionados por critérios excludentes. Então, assim,
eles atendiam ali os pobres, e além de atender os pobres, ainda tinha um caráter classificatório e excludente, ali era uma coisa bem assim, sabe? Como era uma coisa para atender o pobre ali, né? Era aquela coisa bem, tipo assim, ó, vamos focar neles aqui. Como que eu posso dizer, pessoal? Não tinha aquela coisa assim de você ver como uma coisa para o desenvolvimento da criança, ver uma educação para a formação da criança, para o desenvolvimento dela como um ser humano. Era uma jogação, era um lugar para a criança ficar. E como era uma coisa compensatória, né? Eles tinham uma política muito excludente de atendimento, né? Não era para todos ali, era para um grupo pequeno. Mesmo até porque, como eu falei, né, os governos não tinham interesse de gastar dinheiro com esse tipo de coisa que para eles não tinha significado. A concepção educacional era marcada por características assistencialistas, sem considerar as questões de cidadania ligadas aos ideais de liberdade e igualdade. Gente, nem preciso explicar, porque eu acabei de explicar isso aqui, né? Era uma coisa meramente assistencial, né? Não tinha foco pedagógico nenhum ali de dar nenhuma formação, nenhuma aprendizagem para o ser humano, para a criança. Modificar essa concepção de educação assistencialista significa atentar para várias questões que vão muito além dos aspectos legais. Envolve principalmente assumir as especificidades da educação infantil, rever concepções sobre a infância, as relações entre classes sociais, responsabilidades da sociedade e o papel do Estado diante das crianças pequenas. Então, gente, primeiramente, precisamos modificar aí essa concepção de educação assistencialista e reconhecer que a educação infantil ela é uma educação totalmente voltada para o desenvolvimento da criança. Mesmo até porque tanto Vygotsky quanto Piaget sempre defendeu aí que na faixa dos 0 a 6 anos é onde a criança mais aprende, onde a mente dela mais absorve informação. Então é o ponto em que você mais tem que explorar o desenvolvimento cognitivo da criança em todos os aspectos ali. Tá? Então, assim, nós precisamos mudar essa visão assistencialista e reconhecer a creche, a pré-escola ali como uma etapa extremamente importante. Tanto, pessoal, que eu já falei isso em algumas aulas aí passadas. Gente, quando você vai construir uma casa, né? Para quem entende vai ser mais fácil. Quem não entende eu vou explicar aqui. Quando você vai construir uma casa, a primeira coisa que você vê as pessoas fazendo é abrir valas, onde vai ser os cômodos da casa. Você constrói uma casa no chão, né? Você abre ali valas, onde vai ser os cômodos, a subdivisão dos cômodos, e ali você vai fazer uma... Gente, estou piscando bastante aqui porque eu fico com um quadrado desse tamanho assim, ó, bem gigante de iluminação aqui. Vocês podem ver aqui, ó, tem um quadrado aqui no óculos, só que ele é desse tamanho assim. Então às vezes pega no olho aqui, dá uma ofuscada, eu pisco assim, senão vocês não pensar que eu estou tendo um piripaque e vou cair duro aqui no meio do vídeo, não. Realmente eu pisco porque às vezes ofusca a vista. Então assim, você vai construir a casa, abre aquelas valas, né? Aí o que é feito naquela vala? É construído umas vigas de concreto, ou seja, como se fosse uma coluna, só que deitada, né? Ela é construída ali, as vigas de concreto no chão, bem fundada, nas quinas, né? Onde vai encontrar uma parede com a outra, é aberto um quadrado gigante, onde são colocadas sapatas, ou seja, tipo gaiolas de ferro, e vai ser enchido de concreto ali. Por quê, gente? Para você poder levantar a parede em cima dessas colunas, dessas vigas. Porque se você pegar simplesmente, colocar um bloco ali no chão e levantar, a parede vai cair. Principalmente que a casa não vai estar solta no chão, né? Aí você fala, mas cava um buraco, bota o bloco logo. Gente, se você fizer um negócio desse, o bloco, o que acontece? Chove, a terra fica meio fofa ali e tal, e o bloco vai acabar cedendo, rachando a parede, perigoso até, aí a casa cair em cima das pessoas. Então precisa ter essa viga de concreto, que é uma coisa mais rígida e tal, e em cima dela você vai começar a levantar a sua parede de blocos, aí, de tijolo. Tá? Então a educação, gente, infantil, ela é vista dessa mesma forma. Tá? A educação infantil, gente, não é filosofando, poetizando aqui. Gente, é a forma mais justa de descrever a educação infantil. Ela é a base da educação, gente. E isso é defendido aí por grandes estudiosos, por documentos, por diretrizes, pela própria BNCC. Tá? A educação infantil ela é a base da educação. Então, se ela não for bem consolidada, o fundamental vai mal também. Então, por isso que é importante a gente não reconhecer a educação infantil como uma coisa meramente assistencialista, mas reconhecer como uma etapa de suma importância de desenvolvimento. Porque esse desenvolvimento de interação e brincadeira, que são os dois eixos estruturantes da educação infantil, esses dois, essa questão da interação e da brincadeira, da ludicidade, gente, vai fazer com que a criança se estruture, né, como uma viga ali na construção, né? Ela vai se estruturar na escola, para quando chegar no ensino fundamental, ela ter condições de ser alfabetizada e letrada. Tá? Então a educação infantil ela é de suma importância. Tem que parar com esse negócio de professor de educação infantil é tio. Tá? Tio é lá na quitanda, lá na mercearia.
Tá? Aqui não, na escola pode até chamar de tio, eu não ligo, eu falo para todo mundo, né? Converso com os pais, falo, ó, pai, o tio tá aqui para ajudar, tal. Eu não ligo que chama de tio. Agora a questão é, você pode ser chamado de tio, mas não pode ser tratado como tio, tá? Você é um professor, é um formador, então você tem que exigir isso. E nós temos que garantir que o professor da educação infantil seja respeitado, por quê? Porque ele está formando a base da educação. Ou seja, o trabalho, a competência do trabalho dele vai refletir no seu. Joia? Embora haja um consenso sobre a necessidade de que a educação para crianças pequenas deve promover a integração entre aspectos físicos, emocionais, afetivos, cognitivos e sociais da criança, considerando que esta é um ser completo e indivisível. As diferenças estão exatamente no que se entende sobre o que seja trabalhar com cada um desses aspectos. Então nós temos que trabalhar aí, pessoal, promover aí a integração nos aspectos físicos, tá? Que é a integração física da criança com os demais, emocionais, né? Ela reconhecer, respeitar aí a si mesma, bem como respeitar os coleguinhas, né? Os adultos, os professores. Afetivos, né? Criar laços aí de amizade, né? De companheirismo. Cognitivos, né? Aprender, né, pessoal, através das histórias, brincadeiras, danças, a criança aprender também a parte cognitiva. E sociais, né, pessoal, que tem a ver aí com a socialização, a interação da criança, ela se reconhecendo como parte de um todo, não como uma majestade que tem que ter as vontades dela toda atendida, tá? Então é muito importante a gente trabalhar aí esses aspectos físicos. Opa, peraí que eu me perdi aqui. Trabalhar esses aspectos físicos, cognitivos, emocionais, considerando sempre a criança como um ser completo e indivisível, tá? Ou seja, uma criança, ela é um ser que ela tem sentimento, que ela tem uma cultura, que ela tem um modo de pensar, tá? Ela tem toda uma experiência, tá? Você não vai considerar a criança como um copo vazio ali que você vai encher ela de conhecimento, não, tá? Você vai pegar os conhecimentos que ela já tem, as experiências, e trabalhar a partir disso. Então você tem que reconhecê-la como um ser, tá? Não como um mero objeto. Há práticas que privilegiam os cuidados físicos partindo de concepções que compreendam a criança pequena como carente, frágil, dependente e passiva, e que levam à construção de procedimentos e rotinas rígidas dependentes todo o tempo da ação direta do adulto. Isso resulta em períodos longos de espera entre um cuidado e outro, sem que a singularidade e individualidade de cada criança seja respeitada. Essas práticas tolhem a possibilidade de independência e as oportunidades da criança de aprenderem sobre o cuidado de si, do outro e do ambiente também. Então assim, pessoal, aqui está falando sobre práticas em que as pessoas têm aquele cuidado excessivo com a criança, acha que ela não é capaz de nada, dá comidinha na boca, veste a criança, dá banho na criança até os 20 anos. Então o que acontece? Acha que a criança ela não é capaz de vestir a própria roupinha, de comer sozinho. Eu não posso dar um garfo e uma faca. Claro, você vai dar uma faca afiada para a criança, né? Mas uma faquinha assim, para que ela possa já aprender a cortar uma batatinha ali, né? Uma verdura, um alface, uma coisinha mais mole. Você vai dar uma faquinha para ela ali, já própria para ela, né? Para ela aprender a manusear as coisas, aprender a comer. Porque, por exemplo, aqui na Prefeitura de Guarulhos, nós tivemos um vereador aí que ele teve um projeto uns anos atrás que foi muito positivo, que foi a troca daqueles materiais de plástico por pratos de vidro e talheres de metal. Então assim, porque antigamente tinha aquela questão, né, das coisas de plástico, e ele falou, aquela lavagem que é feita na cozinha da escola, tal, ela não é suficiente para matar todas as bactérias, né? O plástico aí, opa, pessoal, desculpa aí, causei aqui um apagão. Aqueles talheres de plástico, canecas de plástico, aquelas lavagens feitas na escola ali, né? Não é que elas não lavam direito, pessoal. Mas aí, tanto que hoje até a Prefeitura de Guarulhos tem até lavadoras aí com água quente, né? Justamente para dar uma esterilizada melhor. Mas foi exterminado aí esses pratos, copos aí de canecas plásticas. E foi colocado o que, pessoal? Pratos de vidro, talher de metal, né? Que realmente aí tem uma eliminação muito maior. Então isso é uma coisa positiva. Então a criança na escola, ela come com garfo, ela come com prato de vidro. Chega em casa, a mãe vai lá e cata uma cuia de uma bacia de plástico lá com a colher e ainda dá a comida na boca da criança, gente. Eu conheço mães aí que dá comida na boca da criança aos 10 anos de idade, pelo amor de Deus, né? E isso aí, gente, acaba tirando da criança a oportunidade de criar sua própria independência, de aprender sobre o cuidado de si próprio.
tá bom? Então, assim, realmente isso aí acaba tirando da criança essa oportunidade, tá? De crescer, se desenvolver por causa desse excesso de cuidados, tá bom? Em concepções mais abrangentes, os cuidados eles são compreendidos como aqueles referentes à proteção, saúde, alimentação, incluindo aí as necessidades de afeto, interação, estimulação, segurança e brincadeiras que possibilitem a exploração e a descoberta, tá? Outras práticas têm privilegiado as necessidades emocionais, apresentando os mais diversos enfoques ao longo da história do atendimento infantil. A preocupação com o desenvolvimento emocional da criança pequena resultou em propostas nas quais, principalmente nas creches, os profissionais deveriam atuar como substitutos maternos. Gente, vou continuar aqui, daqui a pouco eu explico. Outra tendência foi usar o espaço de educação infantil para o desenvolvimento de uma pedagogia relacional, baseada exclusivamente no estabelecimento de relações pessoais intensas entre adultos e crianças. Desenvolvimento cognitivo é outro assunto polêmico presente em algumas práticas. Primeiro, a gente vai falar desse pedacinho aqui que eu li. Então, assim, esses cuidados aí que o pessoal tem tido aí de questão de referente à proteção, saúde, alimentação, ou seja, cuidar da criança em excesso, dar comidinha na boca e vestir a criança e dar banho na criança. Eu tive contato com diversas crianças aí, puta merda, gente, até no condomínio que eu moro, a mãe, peraí que eu vou ali que eu tenho que dar banho no meu filho. Pô, você vai olhar pra criança que eles têm quase 15 anos de idade, né? E ela, eu vou dar banho no meu filhinho, vou dar banho na minha filhinha. Pelo amor de Deus, né, gente? Deixa essa criança crescer, desenvolver, porque senão, quando cresce, o que acontece? A criança não serve pra nada, né? Vira um jovem aí que tudo depende de pai, de mãe, né? Não sabe pegar um ônibus, não sabe resolver nada sozinho. Aí quando fica adulto, vai arrumar um trabalho, o pai tem que ir lá pedir a vaga de emprego pra ele. Então, assim, gente, realmente esse excesso aí. Isso tem trabalhado também. Outra coisa aí que tem atrapalhado bastante, pessoal, essa questão de necessidade emocional, né? Transformando aí a educação infantil em substituto materno, né? O professor de educação infantil aí como um substituto materno. Ele tá ali, ele é o tio, ele tem que pegar no colinho, contar história, tirar remela, catar piolho, sabe, gente? E não, o professor tá ali realmente para cuidar do desenvolvimento da criança, da parte de interação, da parte, né, de desenvolvimento físico, cognitivo. Não tá ali para ser pai e mãe, de ficar arrancando piolho de que aí. Olha só, gente, a gente já fez muito isso. Eu trabalhei na creche aí 3 anos, na época que a creche era integral. Era das 7 eu trabalhava das 7 da manhã às 4, né? E tinha outro grupo que trabalhava das 8 até às 5. E assim, meu, era um horror, pessoal. Era uma coisa assim absurda, porque a gente dava banho, aí a gente, penteava cabelo, e tinha hora, tinha mãe lá que mandava a criança de touca, até no verão, você tirava a touca da criança, não sei de onde saía tanto cabelo, acho que era o cabelo da família inteira que tava naquela touca, porque você tirava a touca, o cabelo da criança abria assim, ó, parecia o Marcelo D2 no começo de carreira, né? E a gente tinha que ali pentear, às vezes ficava 3 no cabelo de uma menina, gente, pra desembaraçar o cabelo e fazer, olha, que isso, cara? Creche não é pra isso. Ali é desenvolvimento infantil. Claro, nós temos que ter o cuidar e o educar, né? Mas o cuidar não é cuidar, caramba, que não tá fazendo. E outra, a gente cortava a unha de criança, né? As unhas que parecia que trazia metade do bairro, da sujeira do bairro ali na unha, né? E, era um trabalho assim que você via que não era feito em casa, né? Criança que chegava na creche, você ia dar um banho nela depois do almoço, assim, né? Lá para umas 3, 4 horas da tarde, e você via que o último banho que ela tomou foi o que você deu no dia anterior. Quer dizer, numa sexta-feira, você chegava na segunda-feira, tinha criança aí que chegava na segunda-feira com o banho que tomou na sexta na escola, né? Então, assim, gente, não pode levar a creche para esse lado, a educação infantil para esse lado. E realmente é uma coisa que tem acontecido, né? Os pais realmente têm transformado aí também a escola nessa questão aí de transformar o professor aí numa extensão um criado dele, né? Um pai, um substituto. Outra coisa também, né, transformar a escola infantil, a educação infantil, em estabelecimento de relações pessoais aí, intensas entre adultos e crianças, gente. Não pode, né, gente? Tá ali, tem o lado pessoal, tem o lado social, o lado afetivo, mas não é esse o foco, tá? Nós temos ali um ambiente profissional, um ambiente que nós temos ali para trabalhar pelo desenvolvimento da criança. E aí agora sim a gente vai falar um pouquinho aqui sobre a questão do desenvolvimento cognitivo também, né? Que é outro assunto polêmico aí. O termo cognitivo, ele aparece, ora especificamente ligado ao desenvolvimento das estruturas do pensamento
ou seja, né, da capacidade de generalizar, recordar, formar conceitos, raciocinar, ora se referindo à aprendizagem de conteúdos específicos, né? Então, o cognitivo, ele tem a ver aí com desenvolvimento de estruturas do pensamento, e também aí, em outro momento, também é referido aí com aprendizagem de conteúdo específico, tá? E o cognitivo, ele não tem muito a ver com isso, tá, pessoal? Ele tem a ver realmente a parte específica ali que você tem que ser trabalhado, mas também tem a parte social, e as duas têm que andar junto ali, tá? Então você não pode estar separando isso como às vezes acontece. A polêmica entre a concepção que entende a educação, que a educação deve ser principalmente promover a construção de estruturas cognitivas, e aquela que enfatiza a construção de conhecimento como meta de educação, ela pouco contribui, porque o desenvolvimento das capacidades cognitivas do pensamento humano, ele mantém uma relação estreita com o processamento de aprendizagens específicas, que as experiências educacionais podem proporcionar, tá? Então, assim, a polêmica surge sobre isso. O pessoal liga muito o cognitivo com essa construção, meta de educação, o que a criança tem que aprender, o quanto ela tem que aprender, tá? E na verdade acaba atrapalhando, porque a criança, ela aprende de acordo com o seu tempo, né? Você vai procurar ter uma meta, mas você não vai se basear na meta, você vai se basear no aprendizado da criança, né? O que ela aprendeu, a qualidade com que ela aprendeu, né? Às vezes ela aprende ali 60%, 70%, 80% daquilo que era pretendido, mas ela aprendeu aquilo bem. É melhor do que ela aprender, por exemplo, se você basear um puta num conteúdo lá e querer apresentar 100% daquilo para a criança, e a criança sai cheia de dúvidas, aí, cheia de problemas, e vai para o ano seguinte aí de uma forma defeituosa, né? Não dando conta da próxima etapa dela de educação. Por quê? Porque teve uma educação falha no ano anterior, tá bom? Então a gente não vai basear em coisas de conteúdo, em metas a serem alcançadas, mas na construção do conhecimento da criança. Polêmicas sobre cuidar e educar, sobre o papel do afeto na relação pedagógica e sobre educar para o desenvolvimento ou para o conhecimento têm constituído, portanto, o panorama de fundo sobre o qual se constroem as propostas em educação infantil, tá? Então essa questão, eu já expliquei isso aqui, mas vou dar outro tapinha, tá? Essa polêmica sobre cuidar e educar, né, sobre o papel do afeto na relação pedagógica. Gente, a afetividade, gente, não é você ser pai e mãe de aluno, não. A afetividade tem você ter o prazer de ensinar, você ter aquela empatia com a criança ali, né, cuidar dela, né, mostrar que você está preocupado com o aprendizado dela. Não é você ser pai e mãe e ficar pegando no colinho, fazendo carinho, não, pelo amor de Deus. A elaboração de propostas educacionais veicula necessariamente concepções sobre criança, educar, cuidar e aprendizagem, cujos fundamentos devem ser considerados de maneira explícita. Ou seja, esses fundamentos eles têm que ser muito bem explicitados, tá? Não pode ser uma coisa subentendida ali, não. Tem que ser muito bem explicadinho ali, para que essas propostas educacionais elaboradas, né, elas possam realmente ser muito bem trabalhadas. Pessoal, a gente tinha que entrar numa outra temática agora, mas nós estamos aqui com 23 minutos e eu confesso que a minha garganta já não está mais aguentando. Está calor, o tempo está seco, né? Já não é minha primeira aula que estou fazendo, então eu vou encerrar a aula aqui, ó, já estamos com 23 minutos mesmo, e aí depois eu vou entrar na temática que fala sobre a criança, tá bom? Então a gente vai ficando por aqui, não esquece de se inscrever no canal, daquele like positivo, bons estudos e até a próxima aula.